Açúcar ou adoçante? São tantas opções, mas será que vale a pena? O que é melhor para você, usar açúcar ou adoçante? Extremamente controverso esse assunto, né? Afinal de contas, nós temos 6 tipos de açúcar diferente que a gente encontra no supermercado. Então vamos imaginar você indo para a prateleira do supermercado aonde fica o açúcar. Qual escolher? Qual o melhor açúcar para você consumir? Ou é bom consumir açúcar? Primeiro vamos entender o que é cada um dos tipos de açúcar que são oferecidos, depois a gente vai falar se vale a pena. Primeiro a gente tem o açúcar refinado, aquele que faz parte das mesas dos brasileiros ou está presente no balcão da padaria. O açúcar refinado, ele sofreu uma série de processamentos. Nesse processamento, para ele ficar fininho, ele não tem nenhum nutriente e é o mais calórico de todos os tipos de açúcar. Risca açúcar refinado da vez. Então açúcar cristal. O açúcar cristal, ele tem um refino um pouco menor do que o açúcar refinado. Só que ele produz os mesmos aditivos que você tem no açúcar refinado. Como ele tem um poder de doçura um pouco menor do que o açúcar refinado, você vai usar uma quantidade um pouco menor porque os cristais são maiores, mas também não vale a pena. Me falaram do açúcar mascavo. O açúcar mascavo é bom porque ele é natural. Realmente, ele não sofre nenhum tipo de processamento e ele é rico em vitaminas do complexo B e mais alguns minerais. Só que ele tem um sabor particular, peculiar, e você precisa colocar uma quantidade um pouquinho maior para adoçar, mas tem muitas pessoas que gostam do açúcar mascavo. Mas me falaram que o açúcar demerara era melhor do que os outros tipos de açúcar. Realmente, ele sofreu um pouco de processo, o qual o açúcar mascavo não se submeteu, mas ele tem um poder de doçura ok e mantém todas as vitaminas do complexo B e também mais alguns minerais. E nós temos o açúcar orgânico, que a cultura dele for orgânica e essa cultura orgânica faz com que ele tenha uma maior quantidade de nutrientes. E a gente tem o açúcar de coco, que quase não sobe a glicemia, a quantidade de açúcar no sangue, e também é riquíssimo em minerais e vitaminas do complexo B. Só que nós precisamos lembrar de algo muito importante. Quanto mais açúcar nós colocamos nos alimentos, mais a nossa necessidade ao açúcar. E por que nós precisamos adoçar o alimento? Qual é o benefício de você adoçar? Quando você adoça, você deixa de sentir o real sabor do alimento. E pense no açúcar como calorias extras que você vai ter que dar um jeito de correr atrás do prejuízo para você poder perder e o seu corpo ficar em forma. Então, Marinês, você está dizendo que o açúcar é calórico, que ele vai me engordar. Então, vamos ao adoçante. Nós temos adoçantes artificiais e nós temos adoçantes naturais. Nós devemos pensar que os adoçantes artificiais nós não temos como metabolizá-los. A nossa metabolização através do fígado é bem mais lenta. Então, quem nós temos? O acessulfame K, que é um adoçante artificial principalmente encontrado em preparações, em alimentos prontos e bebidas. Ele tem um sabor agradável, então por isso, e ele resiste a alta temperatura, então por isso que ele é usado nos alimentos os quais nós consumimos, que contém adoçante. Nós temos a sacarina. A sacarina é um derivado, sacarina sódica, e por ela ter sódio, ela acaba aumentando a pressão. Mas a sacarina, ela normalmente não é usada sozinha. Ela vem junto com o ciclamato de sódio, que também deve ser evitado por pessoas hipertensas, aquelas que têm pressão alta. Normalmente são os mais populares. Os adoçantes à base de ciclamato e sacarina têm um custo menor, mas também a metabolização deles é muito difícil. E nós temos quem mais? Nós temos o famoso aspartame, que tem um sabor mais agradável, mas ele não vai a alta temperatura.
Por isso, do cuidado dele com bebidas quentes, como por exemplo o café. Além disso, nós temos a sucralose. Mas a sucralose, ela vem do açúcar da cana. Só que o nosso corpo não reconhece as calorias da sucralose. Então ela acaba sendo um pouquinho mais interessante, tem um sabor agradável. Mas o benefício dele porque ele é rico em cloro. E o cloro, ele capta iodo. Então pessoas que têm problema com tireoide devem cuidar com o consumo de adoçante à base de sucralose. Mas nós devemos lembrar principalmente do que? Da quantidade. Quando nós usamos adoçante em gota, de fazer um tch e colocar uma quantidade grande, e principalmente nós não usamos a colher para mexer, ou seja, nós usamos uma quantidade muito maior do que nós precisamos. Então, melhor do que usar o adoçante artificial, nós temos o adoçante natural. Quem é o mais famoso dos adoçantes naturais? A estévia. Qual que é o grande problema da estévia? Aquele gosto amargo no final. E agora a gente tem os queridinhos, a gente tem o sorbitol, que ele é usado como um adoçante natural em várias preparações. Nós temos hoje quem? O xilitol, o eritritol, que eles estão vindo para o mercado com a força total. Por quê? Porque são adoçantes naturais de um sabor agradável. O xilitol mesmo tem uma refrescância quando você usa uma bebida ou uma preparação em que você usou o xilitol. Qual é o problema do xilitol? O custo dele. Mas será que vale a pena? Será que vale a pena você deixar de consumir açúcar, não consumir adoçante artificial e ir para o adoçante natural? Qual é o problema? O problema de todos eles, a quantidade. Volto a falar para vocês, as nossas papilas gustativas, elas são treinadas para o sabor doce. Então, quanto mais doce nós treinamos as nossas papilas, nós vamos querer mais doce. Os estudos em relação ao adoçante estão vindo agora, porque nós precisamos de 30 anos de uso para poder dizer se aquele produto vale a pena ou não vale a pena. E o mel? O mel é riquíssimo em substâncias prebióticas que vai ajudar a regularizar o intestino. Ele ajuda muito a melhorar o nosso sistema imunológico. Mas qual é o problema do mel? Assim como o açúcar e o adoçante, a quantidade. Por isso, tenha muito critério no consumo desses alimentos. Quer saber o que eu faço? Eu não uso nem açúcar e nem adoçante. Eu fui, ao longo do tempo, treinando as minhas papilas gustativas, porque bem da verdade eu usava açúcar no café, mas afinal de contas eu conseguia sentir o real sabor do café? Não. Então a primeira coisa que eu fiz foi tirar o açúcar. Eu sou intolerante ao adoçante. Quando eu uso qualquer bebida ou qualquer alimento que tenha adoçante, eu tenho muita dor de cabeça. Então, optei hoje para não usar mais nem açúcar e nem adoçante. E desde o início do ano, eu estou com o propósito de não consumir alimentos que contenham açúcar. Essa é a minha opinião e é o que eu faço. Entre açúcar e adoçante, nenhum dos dois. Mas isso eu optei por fazer, porque eu quero cuidar do meu corpo para eu chegar bem daqui a 40 anos. Espero, meu superpoderoso, minha superpoderosa, que você agora saiba dizer o que é melhor, açúcar, adoçante ou nenhum deles. Se você gostou desse vídeo, clique no joinha, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares e não se esqueça de se inscrever no canal. E quando você for pedir para uma pessoa me assistir também no canal NutriNews, pergunta para ela, você já se inscreveu para saber dos novos vídeos que você vai ter nos próximos dias? Um grande abraço, meu superpoderoso, minha superpoderosa.